Pai do Senhor, pessoal. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Esse poderá ser o melhor ano da sua vida. Às vezes algumas coisas precisam dar errado para que outras deem certo. Então, tem uma frase que diz que Deus às vezes coloca a nossa vida de cabeça para baixo para a gente olhar para cima. Efésios capítulo 5, 16 ao 21. Remindo o tempo, porquanto os dias são, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas Espírito com E minúsculo ou maiúsculo. Então, Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Toma seu assento, por favor. Nós não estamos aqui numa sala de aula para podermos dissertar aqui essa carta tão importante, que é a carta aos Efésios, como ela deve ser construída e entendida. Mas basicamente nós precisamos compreender algumas questões que estão inerentes aqui nesse texto. Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso. E ele mesmo explica no início dessa missiva, no capítulo 3, verso 1 e o 6, verso 20. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vocês. Então, evidentemente que esse aprisionamento de Paulo é o mesmo descrito na carta aos Colossenses, quando ele diz em Colossenses capítulo de número 4, verso 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos o ministério de Cristo, ou o mistério de Cristo, do qual também sou preso. Então, muitos estudiosos do Novo Testamento atribuem essas cartas no contexto do ministério missionário de Paulo, principalmente quando provavelmente Lucas registra Atos capítulo 28, que ele está indo em direção à Itália depois do aprisionamento em Cesareia, rogando a sua cidadania romana para que fosse julgado diante de César. Então, essa igreja plantada por Paulo em Éfeso, que é uma cidade extremamente rica, que nessa época tinha aproximadamente 300 a 450 mil habitantes, que era próspera por causa do templo da deusa Diana, que era a 7ª maravilha do mundo antigo, e também pelos souvenirs, pelas estatuetas, pelas lembranças que se vendiam para as pessoas que iam de diversos lugares do mundo para visitar o templo da deusa Diana. Então, os efesianos, eles estão extremamente influenciados pela cultura grega. E Paulo, ele vai enviar 2 discípulos para poder corrigir algumas questões doutrinárias dessa igreja, principalmente acerca do discurso de Apolo, que foi um grande evangelista também dessa época e nesse lugar, e havendo as distorções da palavra de Apolo, Paulo envia então Priscila e Áquila para que eles possam corrigir as questões doutrinárias. Curiosamente, Paulo também, ele coloca o seu filho na fé, Timóteo, para que ele fosse pastor dessa igreja. E João, que escreveu o Apocalipse, tanto o evangelho que leva ao seu nome, terminou também parte dos seus dias como pastor de Éfeso, como
presbítero de Éfeso, como um apóstolo em Éfeso. Curiosamente, Maria, mãe de Jesus, também foi cuidada por João aqui nessa região. Então existem muitas coisas que são extremamente direcionadas à igreja do Senhor quando ele escreve essa missiva. Mas eu gostaria de me ater aqui, fazendo um paralelo com esta carta aos dias de hoje, principalmente dentro dessa questão corretiva da preocupação do apóstolo Paulo em fazer com que esta igreja sobreviva à influência cultural grega e aos dias maus pelos quais ele está se referindo aqui. Então, a partir do capítulo 4, do verso 17, até o final do capítulo 5, Paulo vai descrever algumas coisas, corrigindo questões comportamentais e doutrinárias. E uma das coisas que muito me chamou a atenção é que ele vai dizer no verso de número 21 do capítulo de número 4, ele diz o seguinte: se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vocês se despojaram do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Então Paulo está trazendo uma referência aqui, de que esse novo revestimento do novo homem precisava abortar a aliança que eles tinham com a cultura paganista influenciada pelos gregos na carta aos Efésios e nessa região efesiana. E esse costume aqui, na verdade, é que o batismo, principalmente culturalmente, era literalmente se vestir de uma nova roupa. Era os homens tirarem as roupas velhas pela poeira batida do deserto e se vestir com roupas brancas, simbolizando uma nova etapa, um novo revestimento. Então ele está dizendo o seguinte: se vocês se revestiram de um novo homem, vocês têm a obrigação de renovar o espírito do vosso sentido. Renovar o espírito que ele está dizendo aqui, não é o Espírito Santo, mas é o espírito do homem, é aquilo que habita em nós, o sopro de vida. E se houver esse novo revestimento, se houver o desejo de arrancar essa pele velha, essa roupa velha, algumas coisas vão surgir sobre a vida de vocês. Primeiro, se vocês estão revestidos de um novo homem, vocês precisam deixar a mentira. Verso de número 25. 26, ele vai dizer: se há um novo revestimento, vocês podem até irar, mas vocês não têm o direito de pecar por causa dessa ira. Ele vai dizer no verso 27 do capítulo 4, que se há esse novo revestimento, não deis lugar ao diabo. Eu amo isso aqui, porque na verdade Deus nunca teve problema com o diabo. Deus nunca teve problema com o diabo. Eu vou repetir: Deus nunca teve problema com o diabo, porque eu não consigo remeter na minha mente um Deus sentado no seu trono de glória, com todo o poder, tendo que descer do trono para ficar brincando de touché com o inimigo, ficar brincando de D'Artagnan, de espadachim com o inimigo vencido. Então Deus não se move, Deus não desce do trono para resolver problemas, porque o diabo é vencido, ele não é vencedor. Uma outra coisa, para tratar das questões da influência luciferiana, a Bíblia vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Para a gente dar uma espadada na cabeça do inimigo que perturba a mente da gente, João vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então por que é que Deus não se move do trono? Primeiro, ele envia anjo, e o Velho Testamento está recheado de Deus enviando anjos para resolver problemas que ele não precisa resolver. Vocês estão aí, né? Segunda coisa, se Deus sair do trono é massacre, é uma guerra vencida. Agora não é que Deus não venha na guerra que você não vai entrar nela, porque a guerra já está vencida, mas Deus te coloca na guerra para te amadurecer. Amém ou não? Para não permitir que você fique ocioso. E é nessa carta que ele diz: vai entrar em guerra? As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí, se há um novo revestimento na vida da gente,
pegue o capacete, pegue o escudo, pegue a palavra. Amém? Vocês estão aí ou não? Então, dentro dessa ambiência, Deus te coloca na guerra e isso vai te trazer maturidade. Mas o joystick do jogo está na mão do Senhor. Eu queria que você entendesse isso. Você está na peleja, mas quem está comandando o jogo é Ele. E quando Ele vê que você está perdendo a vida, Ele aperta aquele botão que te dá aquela força do raio poderoso, né? Dá para dar um glória a Deus, mas está tudo bem. Mas vamos lá. Então, se há esse novo revestimento, o diabo não tem espaço na vida da gente. Aí a Bíblia vai dizer que se ele não tem espaço, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Porque todas as vezes que ele sai da nossa casa, ele anda em lugares áridos e volta para ver se a casa está ocupada. Então, se a casa estiver ocupada, ele não tem o direito de entrar, mas ele fica ao redor. É por isso que a nossa geração é marcada por problemas psicossomáticos. Porque o diabo pode não entrar, mas ele fala. Ele acelera a mente. Vai melhorar daqui para frente, vamos lá. E se há esse novo revestimento, a galerinha da fofoca, o texto vai dizer no verso 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas se for para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, se há um novo revestimento, só fala o que edifica. Se não tem o que falar, mas se for para edificar, deixa Deus te usar. Porque Tiago vai dizer que a língua é semelhante ao mastro de um navio, é semelhante a um incêndio numa floresta. E por mais que nós tenhamos a tendência de usar o texto de Provérbios dizendo que sem lenha o fogo se apaga, na verdade, sem lenha, a lenha ali é o contexto de fofoca. Não está falando de Pentecostes, está falando de fofoca. Porque tem fofoqueiro que se alimenta de fofoca. E tem gente que não é fofoqueiro, mas gosta de uma fofoca, porque ele empresta o ouvido. Porque se tem fofoqueiro, é porque tem gente que gosta de ouvir fofoca. Então, se for para sair alguma palavra da sua boca que seja para edificar, bate na mão do teu irmão e diga assim: eu sou profeta, não sou fofoqueiro. E a pancada na vida da gente, do verso 30, ele vai dizer o seguinte: não entristeçais o Espírito de Deus, pelo quais estáis selados para o dia da redenção. Sorriso. Esse selo aqui é literalmente o selo de uma carta, porque nós somos a carta de Deus. Porque o selo fala do quê? Do destino da origem. Do destino da origem. Do destino... Nunca mais ninguém mandou carta, que até esqueceu o que é que significa selo. Do destino e da origem, o selo fala da origem. Então por que o diabo não tem espaço na vida de quem se revestiu do novo homem? Porque tu está selado. E o selo fala para o mundo espiritual quem é o seu dono. Era para dar um glória a Deus. Nós somos o maior mistério da criação. Porque apesar desse corpinho, deixa para lá, apesar dessa geração dar mais valor ao corpo, nós somos seres espirituais habitando num corpo natural. Então o que você é, não é esse cabelo branco, você não é essa barriga avantajada, nem bíceps, nem o músculo, você não é o pé grande ou o pé pequeno. Você é um ser espiritual que a Bíblia diz, imagem conforme a semelhança de Deus. Então dá um sorriso, porque isso é profético. Você tem um endereço na terra, mas você tem um destino no céu. Você tem CPF, você tem identidade, você tem certidão de nascimento, mas você não é daqui. Por isso que quando o diabo atua, quando vê um crente selado, é para redenção, tá, filho? Porque depois que ele sela, ele não te larga mais, não te abandona mais. É você que fica dando faniquito e chilique, mas ele continua na sua vida para te proteger e te preparar. Agora dá um sorriso para esse irmão, diga para ele: não entristece não, tá? Fala, porque o resultado da tristeza, diga amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia.
Você já viu um camarada que deixou de ser habitação de Deus? Ele é um conjunto de sentimentos que faz com que ele seja denegrido moralmente da sociedade. É difícil você andar do lado de alguém amargurado, porque todo amargurado é insatisfeito. Eu não tenho problema de lidar com gente oprimida, porque quando alguém está oprimido, a gente chama as irmãs canela de fogo, a gente fala. Quando alguém está enfermo, chama os presbíteros, a unção com óleo, a oração da fé resolve. Agora a gente insatisfeita, ela fica ali, detesta o culto, detesta a igreja, fica, não vai embora, fica ali. Era para dar um glória a Deus. Se o pregador grita é porque grita, se não grita é porque não tem Deus, se canta muito é porque cantou muito, se não canta não tem louvor nessa igreja, e fica ali. Sumiu, aleluia, né? Mas está tudo bem. Eu não consigo enxergar, mesmo que não seja profeta do caos, nada de bom daqui para frente na igreja. Até porque, estatisticamente, historicamente, a igreja nunca teve sucesso quando ela tinha acesso. A igreja sempre teve sucesso e crescimento na ambiência da perseguição. Então provavelmente Deus inverteu uma chave com a gente. Ele trocou acesso por milagre. Porque está na hora da gente voltar a ver paralítico andar na igreja. Só 3 pessoas acreditaram nisso. Tá chato ou não tá? Tá chato. Tá chato, porque a gente não vê. A gente não vê frequentemente aquilo que a gente via antigamente. Então existe agora uma urgência na nossa vida nas questões espirituais. E a loucura é quando Paulo vai escrever aos Coríntios. Eu vou entrar aqui no texto, só estou introduzindo para valorizar a mensagem, estou brincando. É que ele vai dizer que ninguém conheceu a mente de Deus para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então quer dizer que se Deus quiser revelar alguma coisa, Ele não vai revelar para quem não se revestiu. Então a notícia que o mundo vai ouvir não vai do mundo para a igreja, mas da igreja. Porque essa loucura que eles estão aí dizendo que o mundo vai acabar, a gente está tranquilo que entendendo que não é o mundo acabando, é o arrebatamento chegando. E como diz aquele hino, eu queria ir para lá. A gente vai para lá, meu irmão. E se o Apocalipse está certo, a gente vai, Israel vai ser julgado, vai aceitar a Cristo, a nação vai ser redimida, e nós vamos voltar para reinar com Ele. Tá bom, deixa para lá, isso é outro assunto. Só que dentro desse conceito, eu acho extremamente importante você reler o que Paulo disse aqui nos textos que nós lemos. Primeiro, ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Nós temos que parar de gastar tempo com aquilo que não é tempo da gente. A gente tem que parar de investir força, pensamento e riqueza naquilo que está tomando o nosso tempo e não nos está dando resultado. Então para de insistir em coisas que não vão te dar resultado. Ora, busca, não resolveu, parte para outro projeto, porque aquilo aí quem vai resolver vai ser Deus. Amém ou não? Agora a tendência é a gente ficar gastando energia, gastando tempo, e Deus está dizendo, cara, foque em outro lugar, foque em outra coisa, vai remindo o seu tempo, vai priorizando o seu tempo, otimiza seu tempo. Então nós precisamos aprender a controlar, nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo. E por isso ele vai dizer o seguinte, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. E se eu perguntar para o texto, qual é a boa vontade do Senhor, Paulo? Ele vai dizer, não fique embriagado com vinho, mas se encha do Espírito Santo. Só 3 pessoas entenderam isso. Segure a mão do teu irmão, diga para ele assim, o que Paulo está dizendo, grita no ouvido dele, é que ser cheio do Espírito Santo
é uma ordem e não um pedido. Diga: Deus não está te pedindo, Deus está te ordenando. Deus não está dando uma sugestão, Deus está dando um comando. Era para dar um glória a Deus. Pastor, por quê? Porque não ser cheio do Espírito Santo é uma desobediência ao mandamento de Deus. Porque muitos crentes têm o Espírito Santo, mas não estão transbordando do Espírito Santo. Porque eu ter é uma coisa, eu transbordar é outra. Porque quando eu transbordo, a última coisa que eu tenho que fazer é usar a minha palavra, porque a minha vida é a minha mensagem. Olha para esse crente e diga para ele: Deus não quer só que o Espírito habite em você, Ele quer que você seja cheio dele. Segura a mão do outro vizinho e diga para ele: irmão, uma coisa é ter o Espírito Santo dentro de você, outra coisa é ele comandar a sua vida. E desculpa, por mais que a gente fique nessa discussão infrutífera se crente tem ou não tem livre-arbítrio, desculpa, irmão, a minha tese é que não tem. Porque Paulo escreve aos Romanos dizendo: aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então acabou tua vontade própria, acabou essa pirracinha, eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero. Era para dar glória a Deus, sou o povo do glória a Deus, aleluia. Eu visto o que eu quero, eu vou aonde eu vou. Não, se você é comandado por Ele, não é do teu jeito, é do jeito dele. Não é da tua forma, é da forma dele. É Ele que vai mandar na sua vida. E nós não estamos aqui dizendo que você não vai errar, mas quem é dominado pelo Espírito Santo erra menos. Porque a exigência de Deus não é que você seja perfeito, é que você tenha vida espiritual saudável. Quem veio de carro para a igreja, levante a mão. Deixa eu ver se você veio de carro, levante a mão. Quem veio de aplicativo, quem veio... você veio de carro. Mas olha para mim, a gente gastou uma fortuna, pelo menos eu que não tinha dinheiro para comprar o carro, estou pagando ele até hoje. Ok? Mas eu percebi que quando eu saí do carro, o carro não prestou para nada. Está parado ali embaixo. Se chover e encher o estacionamento, ele vai tudo embora. E a gente tem que brigar na justiça por causa do seguro. Porque o carro só presta quando você está dentro dele. E você é o carro de Deus. Porque se Deus não habita em você, tu tá lá jogando. Se Deus não está habitando em você, tá lá no Netflix enfurnado. Tô fazendo maratona, hein? Olha esse jogo, aí tá lá no grupinho de filme. Você sabe tudo de filme. Mas Deus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou dizer para alguns engraçadinhos aqui nessa noite: Deus não vai respeitar mais a sua privacidade. Porque se Ele não tirar você desse calabouço, você corre o risco de se matar e de morrer. Mas hoje é o dia que Deus vai quebrar os grilhões da sua vida. Não questione, permita. Não questione, permita. No texto ele diz o seguinte: ele associa a cultura pagã da embriaguez. Os efesianos eram dados ao vinho. Então ele diz assim: ó, vocês não têm que se embriagar com o vinho da contenda, mas ao invés de se embriagar com esse vinho que contende, se encha do Espírito. Por quê? Porque a presença do Espírito tem a semelhança superficial da embriaguez. Eu não vim do berço evangélico, caminhei no mundo e experimentei tudo quanto é tipo de cachaça. Não, essa barriga aqui não é da cachaça. Rabo de galo, cachaça mineira, número 1, redondinha, a dos pinguim, tudo quanto é tipo de cerveja. Eu tocava pagode no mundo, gente.
Então eu achava que essa minha vida miserável nunca ia passar pagode, cerveja e boate. Boate no sentido de tocar mesmo, bar. E eu já experimentei, só não fui drogado, mas tudo quanto é tipo de cachaça. Eu já errei fechadura, eu já errei o portão de casa, eu já dormi no quintal, a mulher não deixou entrar. Eu já vi um montão de coisa, mas nada do que eu experimentei no mundo se compara quando Deus me chapou. Sentindo ele aqui. Porque o dia que eu tomei um gole do chazinho da raiz de Jessé, um dia que eu bebi um pouquinho da água da vida que desce do trono de Deus, o dia que eu experimentei uma alegria que nada nesse mundo se compara, nem jogo de time de futebol, nem nascimento de um filho, nada disso. Eu disse, é nessa vibe que eu quero ficar. E tem gente aqui alegre, você vai viver a vida do cara, vai ver, o cara não tem dinheiro, veio a pé para o culto, está pagando aluguel, está desempregado, está ganhando um salário mínimo, mas tu olha para o rosto dele, parece que ele é o mais rico da igreja. Não fica com a carinha de pobre coitado, não fica mendigando dinheiro, mendigando para dar glória a Deus. Por quê? Porque essa alegria que nós temos não se compra no botequim, essa alegria que nós temos não se compra na boca de fumo, essa alegria já foi comprada na cruz do Calvário. Esse nível. O interessante, você conhece, né, alguém da tua família chapadão que fica bêbado todo final de semana? Eu tenho uma família que eles precisavam beber para poder falar as coisas. Eles não se falavam, mas quando bebem eles acham que tem que falar. Por quê? Porque uma pessoa embriagada está sob o poder do álcool. Ela age sob a influência do álcool. Ela perde a inibição e se torna ousada porque ela está cheia de álcool. Imagine quem está cheio do Espírito. A maioria de vocês que estão aqui, e os que estão aqui comigo, aqui, os meus amigos, tinha vergonha de cantar no karaokê da festa de família. Mas depois que o Espírito Santo possuiu a vida da gente, a gente prega em praça pública. A gente não pode ver uma multidão que a gente quer falar de Jesus. Por quê? Porque o indivíduo cheio do Espírito Santo também fala e age na influência do Espírito. Olha para o teu irmão, diga para ele, eu estou alegre, olha que eu não bebo mais nada. Diga para ele, eu sou só governado pelo Espírito Santo. Eu sou dominado por ele. Oh, aleluia. Eu vejo esse povo pregando no ônibus, eu não posso encarar aquilo ali como frenesi, como uma ação de desequilíbrio da mente. Aquilo ali é influência de Deus. Você olhar para um cara drogado no meio da boca de fumo e falar para ele, Jesus te salva, Jesus te liberta disso, é influência do Espírito Santo. E dá um sorriso para ficar melhor para você. Você passar essa enfermidade que você está passando, essa luta que você está passando com o filho, com o marido, com a esposa, e você continuar de bom humor, vindo para o culto, não negligenciando o Senhor, na presença dEle, na igreja, na casa dEle. Gente, você não está movido senão pelo Espírito de Deus. É por isso que quando em Atos capítulo 2 o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja dos 120 irmãos, as pessoas disseram, esses caras estão embriagados a essa hora do dia, eles não podem estar embriagados, não se bebe a essa hora do dia. Aí Pedro vai dizer, não, isso aí não é embriaguez, isso aí é a promessa se cumprindo agora, foi o que Joel disse lá no passado, está se cumprindo agora. E eu vim aqui para falar para alguém que o Espírito Santo tem um contraste com a embriaguez. Por quê? Porque o álcool é depressivo e não é um estimulante. O álcool rouba o nosso poder de raciocínio, o álcool induz a uma vida dissoluta, mas o Espírito não. O Espírito dá discernimento, sabedoria, graça, santidade. Eu vim aqui para dizer, no outro dia, pronto, eu estava em Belo Horizonte semana passada, e meu carro estava um tumulto de lixo. Precisei aspirar o carro, que estava chovendo, mas precisava aspirar o carro porque estava horrível. Fui, parei
no Lava Jato, o único que estava aberto semana passada em Contagem, sábado. E estou lá esperando o menino. Aí vem um cara com um carro, com aquelas caixas de som dentro do carro. E abriu a mala do carro. Eu falei, meu Deus do céu. Pelo menos MC Pose não, funk não. Aí ele começou a botar só moda de viola, só sertanejo universitário. Eu falei, rapaz, a gente está muito bem na igreja. Porque em uma hora que eu ouvi as músicas que estavam tocando, eu analisei as letras e resumi que a pessoa, quando está bêbada, ela fica extremamente sensível e quase depressiva. E o resumo das canções é uma mesa, um garçom, uma cerveja e um chifre. Você foi a culpada desse amor. Gente, o Espírito Santo não permite que você seja dominado pelos sentimentos que são nocivos ao seu crescimento. Ao contrário, o Espírito Santo tem um fruto chamado domínio próprio. Então não está preocupado aqui hoje se você vai falar charabacanto, se você vai dar marcha. Ele está preocupado em te fazer exercer os frutos pelo qual você se converteu. O proverbista diz que como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem controle. Deus não quer que você controle a sua casa, porque você não consegue se controlar. Então se domine. Domine seus impulsos, domine a sua carência, domine a sua língua, domine. Era para dar glória a Deus. Não adianta você querer governar uma cidade se você não se controla. Deus vai te ajudar a se controlar. Por isso Paulo disse, eu vou levar meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Os nossos pensamentos têm que estar cativos à obediência de Jesus. Eu não posso ser comandado por aquilo que eu penso, porque todos os meus pensamentos, segundo a Bíblia, são enganosos. Eu preciso discernir o tempo, discernir a mente. Eu preciso controlar essa mente para que ela não me controle. Oh, gente, alguém está me ouvindo aqui? Eu já contei isso aqui. Vou contar de novo. Fizeram uma experiência com 10 homens que estavam no corredor da morte. E disseram para eles, se vocês suportarem a experiência, vocês estarão livres e descondenados. Amarraram os caras numa maca, colocaram numa sala escura. E um cara vestido de enfermeiro entrou dentro da sala, com um bisturi na mão, dizendo, nós vamos cortar o pulso de vocês. Se vocês suportarem o sangramento durante 5 dias, vocês estão livres e descondenados. Eles toparam, porque já estavam mortos. Então vendaram os olhos dos caras, amordaçaram a boca. E o cara trocou o bisturi por uma caneta e riscou o pulso de cada um. Abriu uma torneira no canto do galpão e botou um balde embaixo da goteira da bica. E a bica ia pingando. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto dia. No quinto dia estavam todos os 10 homens mortos. Foram fazer autópsia, eles morreram todos de falência múltipla dos órgãos. Porque a mente sugestionou o corpo que ele estava morrendo. A sua mente está criando um avatar que não existe. Por isso o Espírito Santo está gritando, dizendo, deixa eu te controlar. Deixa eu assumir o controle disso aí. Você está criando uma realidade que não existe. O diabo está usando essa situação como ferramenta para tentar destruir o seu destino, para tentar fazer você acelerar um futuro que ainda não existe. Por isso que tem muita gente sensível a más notícias, porque o problema da má notícia é que ela sempre encontra o endereço de gente que não tem equilíbrio. Já sofreu tanto na vida, já experimentou tantas coisas, você já entregou a sua vida para tanta gente, tantas situações. Por que não se deixar permitir que o Espírito Santo controle? Você já foi controlado por madrasta, por padrasto, por pai, por mãe, por amigo, controlado por pecado. Por que não o Espírito Santo te domina?
O problema é que a gente diz que a gente ama o Espírito Santo, mas ele não consegue ter acesso às áreas da vida da gente. Não, ele é o Espírito para te usar, para tu marchar com varão. Mas a mesma proporção que você vem marchar na igreja, você não consegue proteger teu coração, porque ele é vulnerável. Que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Deixa o Espírito Santo atuar na sua vida. Eu já lutei contra ansiedade e depressão. Eu sei o que é isso, gente. Eu sei que é enfermidade silenciosa. Eu sei que as pessoas sofrem sorrindo. Mas eu também sei o poder do Espírito Santo exercido quando a gente permite que ele faça isso. Não, eu sei que você pode tomar um remédio que é importante nos Estados Unidos, mas não é o cientista que tem cura para a tua alma, é Deus que vai falar a sua vida. O problema não é a dor que você está sentindo, ele sabe de tudo. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele entende a sua dor, ele compreende a sua dor, ele sabe o nível e a gravidade da dor que você está sentindo, mas isso não importa. O importante é o que é que você está fazendo com a dor que você está sentindo. Pega essa dor e diz: Espírito Santo, usa a minha dor para que eu possa frutificar na tua obra. Transforma isso em poder. Transforma isso em resistência. Transforma isso em resistência. Produza alguma coisa. Você sabia que esse ano é um ano profético? Esse ano, particularmente, ele tem exatamente 52 semanas. Quantas semanas? Na verdade não tem mais 52, né? Menos 4. Mas o Neemias, quando foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele levou 52 dias. Porque não adianta Jerusalém ter um templo erguido que seja uma pomposidade da glória da última casa se não tem proteção. Então não adianta você ter coisas se você não tem o essencial. Esse é um ano que Deus vai te ajudar a reconstruir os muros de proteção da sua vida emocional. O diabo pode até latir, mas ele não vai conseguir te alcançar. As palavras que te detonaram ano passado, ela pode usar as mesmas palavras, mas não vai encontrar o mesmo crente. E eu sei que o que mais fere a gente é palavras que vêm da boca de gente que a gente ama. É palavras que saem da boca de gente que deveria estar do nosso lado, mas parece que está contra a gente. Mas Deus está dizendo: hoje começa o tempo da reestruturação da sua vida. Há um anjo de Deus aqui hoje para reconstruir os muros de proteção da tua história. Porque quando se levantar Sanbalate e Tobias para dizer a você: isso não vai dar em nada, você já está preparado para retaliação, porque Deus já te ajudou a se proteger. Começando a encerrar. Presença do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, diga: não é opção. Diga: a embriaguez é condenada por Paulo, mas a ausência do Espírito Santo também é. Estou sentindo Deus aqui. Escuta isso. A última mensagem que eu preguei aqui, me parece que foi Gideão. Eu gostei tanto da mensagem que eu continuei estudando. Eu falei: Senhor, me dá uma explicação por que Gideão, para vencer os midianitas, Deus deu para ele uma estratégia de levar somente 300. Quantos? Só 300. Mas esses 300 tinham que ter tocha acesa, cântaro vazio e buzina na mão. Primeira coisa, eles estão acampados no vale de Jezreel, os midianitas, e Deus dá um sonho a um dos inimigos. E esse sonho eles interpretam que Gideão ia tomar de assalto.
Porque antes de Deus te dar coragem para enfrentar os seus inimigos, Deus já botou o terror no arraial deles. Isso é para que você não se glorie. E Deus explica para ele: você, quando pegar a tocha, você vai acender a tocha, mas vai esconder a tocha com o quê? Com um cântaro. O cântaro vazio era só para esconder a tocha que estava, porque isso era uma estratégia. Qual é a estratégia? Que no arraial do inimigo ninguém podia ver Gideão e os 300. Porque não está com fogo aparente não significa que está apagado. É um momento de aparecer. Porque tem gente que diz que tem, às vezes não tem. Cara, para dar glória, mas está tudo bem. Só que escuta isso aqui. Gideão disse assim: quando eu disser a vocês, vocês vão quebrar o cântaro, tocar a buzina e gritar espada pelo Senhor e Gideão. Você lembra disso, né? Eu falei: mas por que eles tinham que ter tocha acesa? Dá um sorriso. Porque a cultura midianita proporcionava a ideia de que cada homem que tinha uma tocha acesa era capitão de 1000. Então no morro os crentes de tocha acesa eram só 300, mas o inimigo embaixo estava vendo 300.000. Segure a mão do teu irmão, diga para ele: acende a tocha, porque tu não está sozinho. Quebra o cântaro, acende a tocha, porque tu não está sozinho. Deus está dando confusão no arraial do inimigo, porque chegou o teu tempo de pegar de volta o que é teu. Tem gente que acha que vai ficar zombando com aquilo que é teu, e Deus está dizendo: quebra o cântaro, acende a tocha, porque vai ter confusão no arraial. O que é melhor? Os midianitas entendiam que quando o oponente estava em número maior do que eles não deveriam morrer na espada do inimigo. Então como é que eles faziam? Se matavam. Abre os olhos do moço e mostra para ele que maior está com a gente. Segure a mão desse crente e diga para ele: é hoje que Deus vai acender a sua vida. Chega de viver uma vida frequentando igreja. Está na hora de você voltar a ser profeta. Está na hora de você voltar a deixar Deus te usar. Você não deixava o diabo te usar no mundo, não riscava a faca no chão, não dava tiro para o alto, fazia barraco. Vem agora com essa autoridade na igreja e bota o diabo no lugar dele. O Espírito Santo nos dá ousadia, intrepidez, orai, alaia. E o problema é esse. O problema é que o Espírito que está em nós é o mesmo que ressuscitou Jesus de Nazaré. O Espírito que está em nós é o mesmo que estava na criação, que se movia sobre a face do caos. Porque a palavra se mover é semelhante a uma galinha que choca os ovos. E com os ovos que ele está chocando a palavra que foi lançada, porque o Espírito está protegendo a promessa de Deus que foi liberada na tua vida. Por isso que não dá para que no meio do caos a gente fique assim. No meio do caos o Espírito está assim, ó, levanta. Eles são maiores do que eu. Então, como eu não posso lutar com eles, eu vou para o culto. E chega no culto, a gente fica aqui vibrando, se enchendo, adorando. Porque os inimigos a essa hora já estão se matando. E isso aqui, para formar uma doutrina, a gente precisa ter 2 versículos para isso. Não é que enquanto Elias estava no altar, de joelho dobrado, orando para Deus mandar fogo, os profetas de Baal estavam se batendo e se cortando. Porque quando eles não podem tocar em você, ou eles se matam ou eles se batem, ou se mata ou se bate.
A sentença para os demônios que atormentam a tua vida: ou eles se matam ou eles se batem, mas tocar em você, não toca, não toca. Sobre a tenda de Israel não fale encantamento. Não toca, não toca na gente. Já cansei de ser ameaçado. A mais que eu mexo no ninho do gafanhoto, já cansei de ser ameaçado. Só que eu descobri na Bíblia que a medida da unção que recebemos do Espírito determina o ministério que você pode exercer. Porque Deus não dá unção sem propósito. Biblicamente, as batalhas espirituais são formadas de regiões. Por isso são principados, potestades e dominadores. Cada região tem um principado que pode regê-las, porque no mundo jaz o maligno. Então tem alguns lugares que o principado é miséria, outros é fofoca, outros é adultério, outros lugares são prostituição, drogas, outros lugares homicídio. Porque tudo isso é obra de Satanás. Mas você já percebeu que para cada lugar que o diabo pensa que domina, Deus tem uma igreja e crentes? Então não reclame do ambiente que você está vivendo. Entenda que você é resposta para eles. Agora não vem com essa vida vazia achando que você vai ter vida fácil, não. Hoje é o tempo de você botar a boca na torneira e beber da fonte, para que Deus te enche. Eu vou dizer que essa ansiedade vai para o quinto dos infernos, mas não vai se alimentar mais da sua vida. Esse desejo que você tem de fazer uma besteira, vai catar coquinho na ilha de Patmos, mas não vai se alimentar da sua vida. Porque agora, quando voltar, já tem gente morando aí. E dá um grito de glória a Deus para eu entender que você está vivo. Quando voltar o desejo de morrer, você vai dizer: já tem gente morando aqui. Quando voltar o desejo de sumir sem voltar para casa, já tem gente morando aqui. Quando voltar o desejo de dar um tiro na cabeça, você vai dizer: já tem gente morando aqui. Eu já estou morto para essa vida, porque eu já renasci para Ele. Escuta. E as questões da gente vai enfrentar daqui para frente, pastor? Sorriso. O Espírito Santo não é só domínio próprio, ele é longanimidade, mansidão. Então descansa, porque aquilo que você não consegue resolver, teu Pai resolve. Pergunte assim: pastor, por que ele resolve? O menino que está aí no telão, me ajuda aí num texto que a igreja vai fazer um coral agora. Isaías 33, 22. Coloca aqui no telão da igreja, porque todo mundo vai cantar esse hino para o diabo ser colocado no lugar dele. Aumenta aí, aumenta. Lê. Não, está fraco. Lê mais forte, vai. Juiz porque ele julga, legislador porque ele faz lei, rei porque ele domina. Então a igreja não é regida pela política, porque nós temos um juiz, um legislador e um rei. Qual é a minha preocupação? Se encha disso. Se você tem a mente de Cristo, você tem a obrigação de ter em você o Espírito de Cristo. Qual é a minha preocupação hoje? É não ficar vazio, é não sair dessa igreja do mesmo jeito que você entrou. Eu costumo dizer isso. O problema não é o gigante que você vai enfrentar lá na frente. O problema do gigante é se ele vai enfrentar o mesmo crente que subiu para esse culto aqui nessa noite. Você pode enfrentar o mesmo gigante, mas ele não pode enfrentar a mesma pessoa. Sai daqui dando rajadas de língua estranha. Sai daqui dizendo: eu tenho um rei, eu tenho
tenho um juiz, eu tenho um legislador, eu tenho um Salvador. Eu posso contar. Escuta isso aqui. A minha vida sempre foi muito difícil por causa do projeto. Quando Deus deu uma proporção um pouco maior para o meu ministério, eu perdi o meu filho. Os irmãos sabem, em 2016 o meu filho foi assassinado. E da dor que eu senti, eu fundei um projeto social que leva o nome dele, o número da camisa e a idade que ele tem, Lucas 22:19. Então a gente se ocupou terapeuticamente em cuidar de criança. Quem cuida de uma criança, a gente ajuda a criança a escolher o que ela quer escrever na folha da vida dela. Que uma criança tem a folha da vida em branca. E nós, como os adultos, precisamos aprender, ajudá-las a pegar na caneta das decisões para escrever o destino da vida que elas querem ter. Então eu precisei fazer isso. Isso é a minha terapia. Só que foi tomando uma proporção gigantesca. De 50 crianças, hoje são mais de 160. Aleluia, né? Aleluia. Mas eu sempre tive muita dificuldade de lidar com essa questão. Eu conheço muita gente que tem recurso. Muita gente. Eu tenho um amigo meu de Belo Horizonte, que ele é dono de uma empresa de lixo. Ele hoje já deve passar de 1000 caminhões. Esses caras nunca deram uma oferta para o projeto. E todo mundo sabe que o que girava o projeto eram as ofertas que eu ganhava quando eu ia pregar em alguma igreja que voluntariamente nos ofertava. E isso fez com que eu doasse a minha casa, porque a igreja e o projeto agora é na minha casa, que era próprio, então eu pago aluguel. O aluguel não é barato. Eu podia ter um carro um pouquinho melhor, então o carro que eu tenho é mesmo para a obra de Deus. E pago prestação, porque o dinheiro que eu tinha, eu investi, então tive que comprar um carro sem entrada e pagar uma boa prestação, e Deus até me ajudou, não posso reclamar. Mas ficava uma questão: por que para muitos enganadores as pessoas abriam o coração? E eu vejo muita gente aí, muita gente dando dinheiro para quem não serve, para quem não presta. E aquilo, eu precisava me defender para que eu não tivesse inveja, porque inveja é um sentimento nocivo. Eu precisava entender qual seria o tempo, porque discernir o tempo também é um fruto. Há tempo para todas as coisas. Na política do ano passado, eu recebi a visita de um candidato, que eu estava na fundação das 8 salas que nós estamos construindo. Esse cara chegou lá: a gente vai fazer isso aqui rapidinho, eu vou botar 250 mil. Você vai tirar a tua cara, vai botar minha cara como se o projeto fosse meu, e a gente vai levantar aí teu sonho, tu vai ficar debaixo da bênção. Meu coração acelerou, bateu na boca, mas o Espírito Santo me rendeu, dizendo: eu não estou nesse negócio. O problema é que quando você anda de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer, você corre um sério perigo de aguçar a sua sensibilidade. Então você não consegue não discernir o que o Espírito fala. Você consegue discernir quando é o diabo e quando é o Espírito Santo, porque não há engano, porque as vozes são diferentes. Eu neguei, fui para casa em crise, fui orar, acalmei minha alma e fui tocar o barco. Final de novembro, início de novembro, eu estou voltando do Espírito Santo e recebi uma ligação, um WhatsApp. É o Albert que está falando? Albert, para falar Albert é só cobrança. 027, eu falei, provavelmente é cobrança. Ela se identificou: secretário da empresa fulano, eu preciso falar com vocês aceitam doações? Falei, pronto, já deve ser troço velho, roupa velha, cueca rasgada, meia furada, sapato com boca de jacaré. E não é Lacoste não, é jacaré. Tá bom, querido, eu vou parar o carro aqui e vou falar. Não, eu represento a empresa fulano, você aceita doações? A gente faz uma doação para o projeto, pererê, pororó. Falei, eu vou passar o telefone da secretária, aí você alinha com ela, tal, para ver como é que a gente vai fazer isso. Passei. Daqui a 20 minutos a secretária do projeto ligou. E quando ela liga, é só problema.
é alguém que tem que enterrar, é caixão, é cesta básica, é só isso. Eu falei, já vem problema. Quando eu atendi o telefone, ela estava gaga. Falei, fala, tá morrendo, agora é você? Aí ela, pastor, você sabe quem te ligou? Falei, quem é? Cara, pastor, preciso falar com o senhor. Nós recebemos uma doação. Eu falei, o que é? Coisa velha? Não, recebemos uma doação de móveis. Ah, móvel de enchente, Juliana? Vamos arrumar uma fogueira para entacar tudo ele. Mas é no Espírito Santo, não é, Juliana? Então nem dá. Como é que tem que pegar isso lá? Eles vão trazer? Não, pastor, tá, não é móvel velho de enchente. Deixa eu te contar a história, porque o milagre tem começo, meio e fim. Essa empresa é a empresa que faz a coletagem das fábricas e entrega na sua casa quando você compra pela internet. E às vezes, o fulano mudou, você está com defeito móvel, ela recolhe também. Então ela faz a entrega e o recolhimento. E isso é acumulado durante algum tempo. Ela, todo final do ano, escolhe um projeto social para poder fazer a doação. Mas a gente é tão pequenininho, do tamanho de um botão, mas o nosso Deus é o nosso rei. Se ele encontrou Davi atrás do curral, ele não vai encontrar você em Bom Jesus. É só você esperar que a tua vez também vai chegar. O que é, pastor? O que é, Juliana? Então fala, pastor, nós ganhamos 4 carretas de móveis. Móveis novos. Inclusive o pastor Fábio, que faz a nossa contabilidade, hoje já me chamou para puxar a orelha. Móveis novos. Mas como é isso, Juliana? Pastor, eu não sei também como é. Eu sei que é milagre. Então nós recebemos 4. Eu não tenho lugar onde botar móveis. A gente não tem lugar. A gente tomou o espaço do projeto. Eu aluguei um galpão de uma igreja, que é um galpão considerável. Já está tomado, ainda tem mais uma carreta para chegar. E eu não sei onde vou colocar. Resultado, o que a gente está vendendo, vai terminar a obra do projeto. Vou botar o piso do melhor. Vou botar o espelho para as crianças do balé, para ficar fazendo balézinho. Era para dar glória a Deus. Vou comprar o teclado, a guitarra e o violão para aula de música. Vou construir a igreja que eu gostaria de construir. Ainda vou fazer ainda um paninho de fundo para poder pagar os professores. E provavelmente ainda vai sobrar um dinheirinho ainda, porque quando Deus resolve te abençoar, Ele exagera na bênção. Agora eu preciso que você saia daqui ouvindo a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo para você, a tua hora vai chegar. Você não vai ter que viver de casa emprestada. A tua casa vai chegar. Você vai casar vestida de noiva, porque hoje você não tem nada, mas Deus é dono da Casa Bahia, do Ponto Frio. Era para dar glória a Deus. Ele é dono de todas as coisas. Só que escuta aí, cadê os vasos dessa igreja? Então, para ser do Espírito, tem que ser maluco, tem que quebrar o protocolo. Não foi uma nem duas vezes que eu profetizei: Senhor, traz a provisão, Senhor, traz a bênção. A obra não é minha, a obra é sua. E sabe o que eu aprendi com Deus? Todas as vezes que o seu sonho envolve pessoas, Deus cumpre mais rápido. Para dar glória a Deus. Então não sonhe egoístamente, sonhe e coloque pessoas no teu sonho e fique em paz. Ele tem poder de oferecer a você infinitamente mais do que o que você pensa, mas enquanto isso não acontece, a única forma de me manter equilibrado foi sendo cheio do Espírito. A única forma de não ficar controlado pelo remédio é sendo controlado por Ele. O único jeito que eu arranjei para não trocar os pés pelas mãos é deixando Ele possuir a minha mente. Você sabe o que é perder um filho, enterrar o filho, fazer o culto fúnebre de um filho, mas você não perder a vida, você não fazer besteira. Você sabe o que é você chegar e o teu filho está ali com 2 tiros de fuzil, procurando ar para respirar, e você ter equilíbrio. Porque o problema não é o que você perde, o problema é você não se perder com aquilo que você perdeu. Só o Espírito Santo para fazer isso. Então seja amigo dele hoje. Você vai precisar. Daqui para frente. Ui. Eu estou falando para alguns aqui, pastor.
Essas madrugadas que você acorda não é incontinência urinária, é o Espírito Santo te chamando para conversar. Troque o quarto escuro pela minha presença. Troque a sua ansiedade pela minha presença. Troque essa síndrome do pânico pelos traumas que você viveu pela minha presença. A dor não merece você. O trauma que você viveu não merece a sua vida. O que fizeram contigo não merece que você paralise a tua história. Então, por favor, quebre esse cordão umbilical e esse grilhão, e se esforce vindo aqui na frente dizendo: eu quero ser cheio de ti, Senhor. Sai do teu lugar, porque eu quero orar por você. Pastor, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Vem para cá. Pastor, eu quero ser renovado pelo Espírito Santo. Vem para cá. Pastor, não aguento mais essa agonia. Vem para cá, porque aqui é o teu lugar. Você é de altar, e quem é de altar não pode ficar no banco. Sai desse lugar e venha. Não adianta, porque quem convence a gente da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito. Não tem um pregador no universo que seja melhor do que o Espírito Santo. Não existe nenhum exegeta, nenhum dominador da retórica e da oratória que seja melhor do que o Espírito Santo. Não tem um teólogo no mundo que seja melhor do que o Espírito Santo. Não tem nenhum psicólogo, não tem nenhum analista e nenhum psicanalista, nenhum psiquiatra que seja melhor do que o Espírito Santo. Com todo o respeito que eu tenho aos nossos profissionais da saúde emocional, mas o Espírito Santo conhece onde você está dando defeito. Pastor, mas então como é que ele vai me curar? Reconheça, porque ele sabe aonde você está sentindo dor, mas ele precisa que você reconheça e diga para ele: é esse caminho que eu preciso que o Senhor tome, porque a dor que você está sentindo tem nome, e foi esse nome que gerou essa dor que ocupou o espaço que deveria ser dele. A igreja com as mãos estendidas para cá, os nossos irmãos, eu vou fazer 2 orações. Senhor, eu quero te pedir com muito carinho e humildade pela vida dos nossos irmãos que estão aqui na frente. Vestes de louvor ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto. Que, como diz a tua palavra, que tenhamos cânticos espirituais, salmos e hinos, e não saia da nossa boca outra palavra que não seja para nossa edificação. Espírito Santo, seja bem-vindo. Limpa o interior da casa desse crente, faça morada. Volte a morar na casa desse crente, no interior da vida dele, porque quando o Senhor ocupa esse espaço, a depressão, a ansiedade, o pânico vai embora. E eu decreto abertura de prisões. Sejam livres, sejam libertos, sejam saudáveis. Que Deus te dê saúde emocional agora. Que o Espírito Santo preencha com óleo todas as arestas da sua vida, todas as partes do seu ser. Não fique um pedaço da sua alma sem ser invadido pelo Espírito Santo. Pode falar em línguas estranhas, pode voltar a orar em línguas estranhas. Ficou deprimido o tempo inteiro, extinguiu a vida de Deus, e Deus está dizendo: eu te limpo nessa noite e volta a te dar o que você deixou no caminho. A segunda oração é essa. Segure a mão do teu irmão, fecha aqui o corredor, toda a igreja, toda a igreja, segura. Já vai segurando a mão dele, dizendo: eu estou segurando a sua mão porque nós somos um em Cristo. Diga: nós somos irmãos, nós não somos inimigos.
Isso, segure a mão dele. Eu tenho decretado na igreja brasileira que se vire a chave dos hinos que se cantam. Chega desses hinos depressivos. A gente tem que voltar a cantar sobre o Espírito Santo. A gente tem que voltar a deixar nossa vida ser regida por Ele. Eu não sou desse negócio de não chore. Eu sou do tempo do crente cheio da unção. Manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai. Eu sou desse tempo. Eu sou do faraó é Deus. Faraó e Israel perguntaram quem é Deus. Eu sou desse tempo. Eu sou desse tempo que faraó não se alimentava da gente, ele comia era poeira. Mas essa geração está se levantando novamente. Olha para o teu irmão, diga: nossa geração não vai ser conhecida como a geração deprimida, como a geração ansiosa. Diga: nossa geração vai ser conhecida como aqueles que se fortaleceram na força do Senhor e na autoridade do seu poder. Diga para ele: se prepare, que a partir de hoje os demônios vão olhar para você diferente. Diga: eles vão te respeitar. Diga: a partir de agora a espada está amolada, o capacete está ajustado e o escudo está na mão. Diga: a partir de agora, diga para ele: não fuja da guerra, entra nela e liberta a tua família. Sabe qual é a chave que nós temos para trazer o Espírito para a gente? Adoração. Eu vou contar até 3, que esse seja o dilema da sua vida de 2023. Que não falte óleo sobre a sua cabeça, e que as suas vestes sejam alvas e brancas. Você pode até não ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro vai ficar em segundo plano, porque o Espírito Santo vai invadir a sua vida. Deus vai enriquecer a tua vida de tal forma que você não vai sentir falta de nada. Eu vou contar até 3, muda aí. Quando eu disser já, você vai dar aquele grito de glória entalado na tua garganta. Não é aquele glória social que você deu ou aplaudiu o Senhor. É aquele glória para abalar o inferno, para dizer ao diabo que você está vivo. Fecha os olhos. Espírito Santo, quando esses crentes derem glórias ao teu nome, enche eles da tua presença. Eu vou contar até 3, meu Pai, e o Senhor tenha misericórdia de nós, porque somos pequeninos, mas a tua presença é grande. Invada esse lugar como as ondas quebram no mar, Senhor. Invada a nossa vida hoje sem reservas. A primeira igreja Assembleia de Deus está cheia da glória de Deus. 2, ele veio para libertar os cativos. 2,5, se prepare e busque o oxigênio, porque o céu vai descer e a igreja vai subir. 3, dá um grito de glória. Chega desse luto, chega dessa perda, chega dessa tristeza. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora só um detalhe. Você ouviu o Espírito Santo aí? Então não falo mais dele. Quem vai falar agora é ele. Provavelmente ele esteja falando para você nesse nível. Por que você diz que é meu filho, mas eu não consigo te controlar? Por que você entra na minha casa, mas você não consegue ser a minha morada? Então está na hora da gente deixar tudo aquilo que a gente viveu daqui para trás e se preparar para um tempo novo daqui para frente. E a primeira coisa que ele quer fazer com você é te perdoar. Não interessa quanto tempo você andou sujo, não importa o que você fez nesse tempo que você estava desviado ou afastado. O que importa é o amor dele, que é extremamente incondicional. Esse amor constrange os fariseus.
Esse amor constrange os legalistas, porque para eles era melhor você no mundo do que você na igreja. Mas para Deus é melhor você na oficina, na mão do oleiro, do que inteiro na mão do diabo. Pastor, eu preciso devolver minha vida a Jesus. Eu estou sentindo que o Espírito Santo está falando comigo. Quem sabe não é agora que você vai entrar um ano novo de uma forma diferente. Você colocou branco para ter paz, amarelo para ter dinheiro, colocou o verde para ter esperança. Mas não é dessa roupa que Jesus está falando. É da roupa espiritual. Você colocou uma roupa para ter esperança, mas você continua desesperançado. E o Espírito Santo hoje quer dizer para você: eu quero habitar em você, eu quero ser teu pai. Pastor, eu preciso devolver minha vida para Ele. O que eu faço? Cara, é muito simples. Dá um passo para frente, vem aqui para a gente te abraçar. Você que está afastado, você que está sentindo saudade das coisas de Deus, você que tem Deus na sua vida como o ar que você respira. Se faltar, acabou. E você está perdendo o oxigênio, porque você está perdendo a presença. Não seja tímido agora. Se você precisa de Deus, está na hora de você mostrar em que lado você está da história. Quem é que está querendo voltar hoje aqui? Levante a sua mão. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Cadê a segunda pessoa? Onde? Cadê? À esquerda. Aplauda ao Senhor pela essa jovem senhora. Estendo as mãos para cá, meus irmãos. De pé como nós estamos. Vidas preciosas vieram à frente. Grilhões foram quebrados. Pessoas estão sendo libertas agora, pelo poder da palavra. Nunca mais a mesma história, nunca mais a mesma vida, porque Jesus está escrevendo algo novo. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos estas vidas ao Senhor agora. Nós entregamos, ó Deus, cada uma delas nas mãos poderosas do Senhor. E nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, escreva uma nova história, liberta de forma completa. Ó Deus, faça algo novo, ó Deus, nesta vida, nesse casal, nessa moça, ó Deus, esta moça, esta jovem, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça coisas novas. Nós repreendemos todo o poder do diabo e declaramos que não vão voltar atrás, mas vão caminhar para o céu. Declaramos que eles serão pessoas transformadas. Entra com eles agora, Senhor, lá na casa deles, perdoa-lhes, ó Deus, os pecados. Ó Deus, transforma a mente, o coração, em nome de Jesus, e que eles sejam testemunhas de Jesus agora, Senhor. Que a força do teu Espírito esteja sobre cada um deles, e se o inimigo vier, Senhor, o Senhor já os resgatou, e eles estão livres agora, em nome e pelo poder de Jesus. A igreja os abençoa, e a igreja sobre eles profere as bênçãos de Deus, e que eles sejam instrumentos do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor o mais bonito que a gente puder. Estenda a mão para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e que Ele ponha em você a paz. E que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo. E todos nós que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda, digamos juntos: amém.